Olá, queridos, amados e amadas, luz e paz aos seus corações. Laurinha querida, mãe há pouquíssimo tempo, ótima noite. Desejo que esteja indo bem na maternidade, repleta de desafios em todas as etapas da vida, tá? Você está no segundo desafio de mãe. O primeiro desafio é gravidez. O segundo desafio é o bebê pequenininho. Curta bastante, a tal ponto de você não comentar daqui a um tempo assim: ah, eu não queria que ele crescesse. Deixe seu filho crescer. Curta cada momento. Cada momento tem a sua magia e o seu desafio, tá bom? Abigail, boa noite, luz e paz ao seu coração. Lenilda querida, luz e paz ao seu coração. Querida Sheila, amiga e professora, bom ter você por aqui sempre, tá bom? Bianca, Consuelo. Ah, delícia, Laura, saber que estava à minha espera. É uma gratidão. Eu tenho sido muito recompensada no trabalho das redes sociais que eu tenho feito. O que justifica, inclusive, assim, o cansaço que eu sinto em alguns dias, porque é um batidão, né, gente? Assim, minha vida não é fácil, como a de vocês também não é fácil, né? Então, dar conta de marido, de filho, de casa, dos estudos, dos pacientes, dos clientes. É sempre muito. Estamos numa época das nossas vidas em que nós produzimos muito, né? E os retornos que eu tenho tido nos direct, nas mensagens, são retornos que têm me enchido de satisfação. Então, agradeço a todos vocês. Eu tenho me sentido útil, tenho me feito ter um sentido diferente na vida estar aqui com vocês. Boa noite a todos vocês. Delícia que entrou. Adriele entrou agora. Ju Salgado. Boa noite, luz e paz. Então, nesta live eu prometi trazer para vocês a continuação sobre filhos e enteados, que são temas importantes, porque nós somos filhos, somos filhas, e nós precisamos perceber, peraí, o que faltou na minha educação, o que faltou na minha criação, o que eu posso fazer para que dê certo? Junto com isso, nós somos pais, né? Muitas vezes nós somos pais. O que é que nós podemos fazer como pais? E até se nós não somos pais, quando a gente tem na família pais que precisam de ajuda, como é que nós podemos ajudá-los, né? E quando nós somos padrastos e madrastas, qual é o lugar que a vida nos confere? Então hoje eu tenho que fechar esses assuntos com vocês, tá bom? Eu vou trazer para vocês uma história, porque eu adoro histórias e elas muito nos ajudam a compreendermos como um todo. Eu confesso que vai ser uma história surpresa até para mim. Eu espero não chorar. E eu acredito que, assim, as histórias tocam profundamente nos nossos corações, porque elas vão naquela parte mais central de como nós sentimos a vida. E histórias nos mostram quanto nós somos irmanados uns aos outros, quanto nós somos cada um irrepetível, cada um é único. Não existe outro no universo como você, como eu. Nós somos únicos. Ao mesmo tempo, muito do que nós temos como humanidade nos irmana, nos iguala. Tá bom? Então, histórias para aquecer o coração dos pais. Aqui são os pais homens mesmo, tá? Eu abri assim ao léu e saiu na página 53. Permissão para chorar. Então, já esse título me chamou a atenção. Acima de tudo, dê valor ao amor que recebe. Ele vai sobreviver por muito mais tempo, depois que a sua riqueza e a sua saúde tiverem acabado. Quem escreve é Og Mandino. E aí o autor diz assim, o autor dessa cartinha: sozinho, sentado à mesa de jantar, o resto da casa às escuras, comecei a chorar. Finalmente tinha conseguido colocar os 2 meninos na cama. Pai solteiro há pouco tempo, tinha de ser pai e mãe para meus filhos. Dera banho nos 2, com suas risadas de prazer, corridas malucas pela casa, gargalhando e jogando coisas um no outro. Mais ou menos acalmados, deitaram para eu fazer em cada um os prescritos 5 minutos de massagem. Peguei então o violão e comecei meu ritual noturno de músicas folclóricas, terminando com a favorita dos 2 meninos.
Cantei-a repetidamente, reduzindo aos poucos o ritmo e o volume, até que estivessem aparentemente dormindo. Recentemente divorciado, com a custódia dos filhos, estava determinado a lhes proporcionar uma vida doméstica a mais normal e estável possível. Para eles estava sempre feliz. Tentava ao máximo manter as atividades costumeiras sem muitas alterações. Esse ritual noturno sempre acontecera. A única diferença é que agora a mãe estava ausente. Eu conseguira realizá-lo mais uma vez, outra noite concluída com sucesso. Eu me levantei devagar, cuidadosamente, tentando não fazer nenhum barulho que pudesse despertá-los, pedindo mais canções e mais histórias. Saí do quarto na ponta dos pés, fechei a porta até a metade e desci as escadas. Sentado à mesa de jantar, joguei-me na cadeira, ciente de que era a primeira vez, desde que chegara em casa do trabalho, que conseguia me sentar. Tinha cozinhado e servido o jantar aos meninos, batalhando para que comessem. Tinha lavado a louça ao mesmo tempo que tentava lhes dar a atenção que exigiam. Ajudara o mais velho com o dever de casa. Tinha elogiado os desenhos do mais novo e exclamado "Ós!" de admiração com a sua elaborada construção com os blocos de Lego. O banho, as histórias, as massagens nas costas, as canções e agora, finalmente, um pequeno momento só para mim. O silêncio era um alívio, por enquanto. Então, tudo se acumulou em mim. A fadiga, o peso da responsabilidade, a preocupação com as contas que não tinha certeza de poder pagar naquele mês. Os detalhes infindáveis do dia a dia de uma casa. Até pouco tempo estava casado e tinha alguém para dividir essas tarefas, essas contas e essas preocupações. E a solidão. Eu me sentia como se estivesse no fundo de um grande mar de solidão. Tudo aquilo vinha junto e eu estava completamente perdido, indefeso. Comecei a chorar, inesperada e convulsivamente. Fiquei ali, em silêncio, soluçando. Bem nessa hora, um par de bracinhos me rodeou pela cintura e um rosto me examinou com atenção. Olhei para a carinha simpática do meu filho de 5 anos. Fiquei envergonhado por meu filho me ver chorando. Desculpe, Ethan. Não sabia que você ainda estava acordado. Não sei por que isso acontece, mas tantas pessoas se desculpam quando choram e eu não sou a exceção. Eu não queria chorar, desculpe. Estou um pouco triste hoje. Tudo bem, papai. Não tem problema chorar. Você é apenas uma pessoa. Não posso descrever como me deixou feliz aquele garotinho que, com a sabedoria da inocência, me deu permissão para chorar. Parecia que estava dizendo que eu não tinha de ser sempre forte, que às vezes podia me permitir ser fraco e demonstrar meus sentimentos. Ele deslizou para o meu colo e ficamos abraçados, conversando um pouco. Eu o levei de volta para a cama e o ajeitei entre as cobertas. De alguma forma, eu também consegui dormir naquela noite. Obrigado, meu filho. Enoch McCarthy. Uma história bonita, né? E ao mesmo tempo, agora, eu preciso trazer para vocês algumas questões dessa história, tá bom? Por quê? Essa é uma história trazida por um homem comum na sua vida de luta, de labuta. E tem questões nessa história que acontecem nas nossas vidas e que Bert Helling, que Viktor Frankl, que os autores que eu gosto de estudar e que eu venho trazendo para vocês, nos clarificam a visão. E a gente passa a enxergar a realidade de uma forma profunda, de uma forma satisfatória que nos traz leveza. Ok?
Primeira questão. Quando ele fala que ele é para os meninos como pai e como mãe. Não, meus amores. Mãe é mãe, pai é pai. A mulher é mãe. O que faz de uma mulher ser mãe? Ela ter gerado, concebido com a ajuda de um homem, ter gerado, ter dado à luz. Isso a torna uma mãe. O que torna um homem um pai? Ter doado metade do que se é, metade do que seu DNA proporciona, a sua metade, para que um ser seja concebido. Isso faz um pai. A partir do momento da concepção, esse pai vai dar aquilo que ele tem. A partir do momento do nascimento, essa mãe vai dar aquilo que ela tem. Isso é tão importante que Bert Helling traz isso numa profundidade extraordinária. Ele diz assim: toda maternidade, toda mãe, quando se torna mãe ao dar à luz, ela é plena e a sua tarefa está cumprida. Cumprida no sentido de ter trazido um ser à vida, da cocriação. Todo pai, filho fecundado, tarefa da paternidade cumprida, no sentido da vida que passou pelos nossos ancestrais e chegou até nós. Gisele, mas e o depois? O depois que o homem concebe e o depois que a mãe dá à luz é por conta do que cada um tem. Então, se você é uma pessoa que o pai te concebeu e foi embora para o mundo, ele passou a vida através de você e por algum motivo precisou se retirar. Se a sua mãe doou você, ou não pôde cuidar de você e te deu para a avó, ou para uma tia, para uma irmã dela, ela te deu a vida, ela te conferiu tudo o que ela tinha. E ela precisou se retirar em função das questões que lhe são particulares. Aceitar isso é fácil? Não, amores, Papo Psi dificilmente vai trazer para vocês alguma coisa que seja fácil. Por quê? Porque é muito difícil mesmo a gente conseguir dar conta da vida. É muito difícil a gente viver com sabedoria, com plenitude. É complicado a gente entender o que tem de grandioso na vida e a gente sair do senso comum de ficar numa briga constante, numa discussão constante uns com os outros. Essa mãe dessa historinha que não pôde estar com esses filhos, ela fez tudo o que ela podia. Ela deixou de ser mãe? Não, ela é mãe sempre desses dois filhos. E se, como são muitos os casos, o homem tivesse saído da relação, ele teria deixado de ser pai? Não, ele continuaria sendo pai. Eu atendi uma história que eu quero contar para vocês, algo assim extraordinário. De uma pessoa que me dizia assim: Gisele, o meu pai, quando a minha mãe estava grávida de mim, eu já ouvi várias histórias muito parecidas. O meu pai, gente, o protetor solar que eu usei hoje tá me deixando com o olho ardendo. Vocês me desculpem. Gente que é muito branca, né? E a minha pele tá manchando com esse negócio de ficar trabalhando horas a fio olhando o computador e o telefone, a pele tá manchando. Então, mais protetor ainda, né? Além de ácidos e tal. E aí tem dia que o trem parece que não vai para frente, né? Mulheres que estão me ouvindo, vocês passam por isso. Então, nessa visão ampla das constelações familiares de Bert Helling, a gente vai compreender o que é mãe e pai. E esses pacientes, esses clientes me diziam assim: Gisele, o meu pai, assim que ficou sabendo que a minha mãe estava grávida de mim, ele foi embora. E aí vem a dor, vem a saudade. E muitas vezes vem a história de que eu estou do lado da minha mãe defendendo porque ela ficou sozinha, passou sufoco, não conseguiu me criar do jeito que queria e eu tomei raiva do meu pai, antipatia do meu pai. E muitas vezes se coloca um padrasto, um avô ou um tio no lugar do pai. Isso é impossível, segundo Bert Helling, ok? E quando eu falo Bert Helling, a gente fala das leis de amor que ele foi observando nos campos sistêmicos e foi colocando para nós e que já está no mundo inteiro, tá bom? O que eu percebi em alguns desses casos? Esse homem tinha uma vida de um ancestral ou de vários ancestrais tão pesados, tão violentos, digamos que ele carregava uma maldição
de doença precoce, de uma morte precoce, de uma vida de pouca abundância, pouca prosperidade, de um peso familiar tão grande, de alcoolismo, de drogadição, de não envolvimento, de uma ausência da oportunidade de criar vínculos. Isso era tão grande nesse homem que, por amor a esse filho, o que ele podia fazer de melhor depois da sua concepção era deixá-lo nos cuidados da mãe e partir. Difícil, né, gente? Pesado. Mas e todo o sufoco que essa mãe passou e todo o sufoco que esse filho, essa filha passaram? E isso ainda foi melhor no campo sistêmico e de recebimento da vida do que se esse pai tivesse ficado. Então, por amor, muitas vezes no campo do sistema da família, a gente encontra ausências. Gisele, tem como isso ser restaurado? Claro que tem. Daí as constelações familiares olharem para aquelas maldições, para aqueles problemas, para aquelas iniquidades e começar a resolvê-las. Ver aonde é que está a carência de amor, as 3 regras da ordem do amor que não foram respeitadas, né, de pertencimento e vínculo, de hierarquia, de equilíbrio. Então, onde é que está faltando? Mas muitas vezes, gente, a solução ela está na dor vivida, em se aceitar como foi, do jeito que foi. Ainda nessa história, quando ele fala que ele precisava da bênção do filho para chorar, veja uma inversão de valores. Um pai precisa que um filho o autorize a chorar. Está errado, houve inversão. Esse pai, em algum momento, precisa permitir que ele se autoriza a chorar. Possivelmente, esse pai teve um problema com o próprio pai dele, com a mãe dele, de ausência de permissão. Portanto, quem é pai e mãe precisa autorizar os seus filhos a serem como eles são. Você pode ser do jeito que você é. Eu te autorizo a ser o melhor que você puder. Tem que haver uma concessão. E uma concessão verbal. Por quê? Porque muitas vezes nós viemos de famílias em que o mal é dito, mas o bem não. Em que se chama a atenção de uma forma constante daquilo que o outro deixa de fazer. Você está errado, você não me entende, estou falando de novo, mas não se valoriza o que essa mesma pessoa já consegue oferecer, já consegue, como ela se consegue se posicionar. Daí uma necessidade de você que está me ouvindo, seja no ao vivo, ou seja no online, no gravado, depois perceber, o óbvio tem que ser dito para um filho, para uma filha, para um enteado, para uma enteada. Sim, amor, tem que ser dito nas pequeninas coisas, nos pequeninos atos, ok? A gente precisa pensar que na questão da hierarquia, Bert Helling sempre vai nos trazer que o pai e a mãe são grandes, os filhos são pequenos, porque pai e mãe chegam antes dos filhos na vida. Muitas vezes, muitos são os problemas, eu vou dar exemplos para vocês aqui agora, de quando a gente vê que os nossos pais não são adultos, que os nossos pais estão se comportando como crianças na alma. E olha, vou contar para vocês assim algo muito sério. Eu estou falando aqui muitas vezes do pai e da mãe que acorda cedo, que vai trabalhar, que dá um duro danado para que as contas estejam pagas, a casa esteja limpa, se tenha direito a lazer, presentes, etc. e tal. Mas a postura desse ser humano diante da vida ainda é uma postura infantil. Uma parte da alma dessa pessoa não cresceu, apesar do corpo ter crescido. Apesar do ego muitas vezes ter crescido e da pessoa já ter uma vida adulta. Então não sabe lidar com seus sentimentos quando tem um filho, uma vez que ainda está infantil. Então muitos dos exemplos... Gente, vocês me desculpem, a minha cabeça hoje tá... Vou precisar de um remédio para dor de cabeça. Por favor, pode trazer para mim.
A minha cabeça está doendo. E quando eu tenho muita dor de cabeça, eu tenho um pouco de dificuldade de organizar algumas frases. Então, vocês me desculpem, tá bom? A gente vai se acostumando. Tem umas coisas em mim que são estranhas e esquisitas, como todo mundo aqui tem coisa estranha e esquisita, tá bom? Então, o que eu vou trazer agora para vocês é: existem situações em que os pais dizem coisas aos filhos, frases, expressões que demonstram o quanto eles estão infantilizados ainda. Então, um exemplo. Se a criança precisa de algo, você não oferta isso à criança. Então, vou dar um exemplo. Às vezes a criança precisa ficar sozinha. Ela se isola. Aí vai aquela mãe, aquele pai fala assim: vem cá, vem ficar perto da gente. Aí a criança fala: não, eu quero ficar aqui. Não, tem que ficar junto, vem cá. Então você não dá àquela criança o que ela está te solicitando. Às vezes, essa criança está te solicitando um tempo mais para ela poder te contar o que está acontecendo com ela. E aí você, na sua ânsia, na sua aflição, não consegue dar atenção a essa criança, você fica atrapalhando a fala dela e concluindo a frase por ela. Você não respeita, então, esse limite. Ou você dá em excesso. Como assim? Você está pensando no presente de agora, depois no presente depois no presente depois. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu tinha 20, 21 anos, eu dava aula numa escolinha de jardim de infância. E tinha um menininho lindíssimo, gordinho, fofinho e tal. Quando a gente abria a merendeira dele, tinha comida, tinha lanche para 5 dias. A mãe tinha medo de que ele passasse fome. E ela o incentivava a comer muito. Essa mãe, na questão dela, tinha medo de que alguém passasse fome e projetava isso sobre o filho. Onde é que essa mãe aprendeu esse medo de passar fome? Possivelmente na própria infância. Então ela dava em excesso o quê? Ela dava em excesso comida. Tem gente que o que vai dar em excesso para os seus filhos vai ser brinquedos. Todos os brinquedos mais modernos essa criança recebe. Perdão, gente. Mas além disso, existem pais que não deixam os filhos respirarem, dão atenção em excesso. Estão sempre ali em cima. O que você está precisando? O que você está querendo? O que nós vamos fazer agora? Uma insegurança interna repassada aos seus filhos. O que a gente vai perceber? Onde não há falta, não há desejo. Onde não há desejo, não tem um ser humano que possa ser formado. O ser humano, na sua psique, ele precisa ter falta para ter desejo para realizar. Então, se eu vou dando tudo ao meu filho o tempo inteiro, eu não permito que ele crie a capacidade de sentir a falta e de começar a pensar no que é que lhe falta. Muitas vezes isso é feito, lembra que eu comentei do adulto que está lá na criança dele, a criança dele interior? Essa criança, por exemplo, não teve brinquedos da forma como desejava. Ó, que bonito! Essa criança desejava brinquedos e não tinha. Aí esse adulto vai dar em excesso ao seu filho para que o outro não tenha a falta que ele teve. Consequentemente, também não tenha o desejo que ele teve. Ok? Então, a gente começa a observar que não é dando tudo o que o outro solicita, porque as nossas crianças de hoje solicitam muito o tempo inteiro, são estimuladas o tempo inteiro pela mídia social, querem agora e depois. E outro grave problema, principalmente quando se chega ali por volta dos 9 a 12 anos de idade, oferecer a essas crianças e talvez pré-adolescentes um mundo adulto. De acesso a roupas coladas, de uma maquiagem carregada, dos esmaltes vermelhos na infância, aquilo que faz menção a uma mulher ou aquilo que faz menção a um homem.
quantos são hoje os meninos que precisam estudar ou que já têm acesso por questões particulares ao WhatsApp, telefone, e eles começam a circular entre eles, meninos, cenas de sexo. Criança de 7, 8, 9 anos não tem que ter acesso a essas cenas, não. O que então nós estamos dando às nossas crianças? Uma hiperestimulação sexual. Só que o corpo não está preparado. A mente não está preparada. Eles começam a lidar então com algo que é fabuloso, que é o sexo, sem vínculo, sem amor, sem paixão, só tendo tesão. E transformando o outro numa válvula de escape, numa busca constante por prazer e em coisificação. O outro passa a ser um objeto. Por quê? Se deu demais antes da hora. Ok? Pais e mães são responsáveis por dosarem aquilo que se dá. E eles são responsáveis. Sofra mais que a criança quando ela estiver chorando ou com dor. A criança, ai gente, um caso assim. A criança corta o dedinho e precisa ir no médico para cortar. O povo fica, eu não dou conta, eu vou desmaiar, eu não dou conta de ver sangue. Você é a mãe, você é o pai, o seu filho precisa de você neste momento. Você é o adulto. Respire fundo, garre na sua fé. Olhe para aquele rebento que precisa do seu exemplo e diga, está doendo. E eu não sei o tanto que está doendo. A dor não é minha. Eu estou aqui com você. Eu vou passar isso junto com você. Vocês estão entendendo a postura do adulto? Quando a gente menospreza a criança, exemplo clássico para mim. Vai levar para tomar vacina. Aí vai levar para tomar vacina. A enfermeira está lá, ajudante, com a vacina. Aí a mãe ou o pai vai virar e falar assim, vai doer não, vai doer uma ova. Onde é que injeção não dói nesse mundo? Claro que vai doer. Não diga que não vai doer. E se você já fez isso, peça desculpas que a vida segue adiante. Você está aprendendo é agora. Mas o que você pode fazer? Vai doer sim. E eu estou aqui com você. Vocês estão entendendo? Desde que se é bebezinho, Laurinha, para tomar aquelas vacinas quase infindáveis nos primeiros meses, né? Cada vez que você vai é um tanto de carimbo, é dizer, amor, vai doer. É uma dor necessária para evitar uma dor maior no futuro. A mamãe está aqui com você, pode chorar. É assim que a gente faz. Aí a criança esguela, berra, deixa chorar, abraça quando termina e fala, vai passar. Não diga já passou. A dor tá ali ainda. Travou. Gente, quando eu dou essa paradinha, é porque para mim fala que tá reconectando, tá? A dor está ali ainda. Então acolha e diga, vai passar e eu estou aqui com você. Então você dá exatamente a sua humanidade que reconhece a humanidade do outro. Olha que bonito isso. Mas como é que a gente pode fazer com que os nossos filhos sofram muito? Não aceite as queixas da criança. Comece a se queixar mais do que ela. Então a criança começa a falar assim, ah não, hoje na escola, aqui em casa, e ela começa a murmurar, ela começa a reclamar. E nós estamos tão cansados, tão sobrecarregados, que o que alguns de nós fazem? Você está cansado? Cansada tô eu. Você sabe que horas eu acordei? Você sabe pelo que eu já passei hoje? Aí esse marido, esse pai, vai dizer, você sabe o que eu tive que aguentar no meu serviço hoje? Então começa-se a falar para os filhos num desabafo daquilo que se vê. Olha, gente, presta atenção. Filho veio procurar mãe e pai para desabafar. Porque o que os filhos buscam no pai e na mãe? Segurança, estabilidade, parceria, acolhimento, muitas necessidades da comunicação não violenta. Gisele, o que é isso? No Instagram, já falei para vocês várias vezes, as primeiras publicações organizadas que eu coloquei foram todas, não são todas não, 90% das necessidades humanas que nós temos. Necessidade quer dizer aquilo que não cessa, aquilo que não para de ser requisitado do nosso interior, do nosso inconsciente, ok?
Abigail acabou de pedir, gente, mandem coraçõezinhos e compartilhem, porque senão o Instagram entende que o que eu estou vinculando para vocês não é importante. Aí ele vai me dar só 1 hora de live. E vocês sabem que eu falo pouco, eu preciso pelo menos de 1h10, 1h20. Então, se vocês puderem, enviem os coraçõezinhos para os amigos, por gentileza, e curtem na hora que vocês quiserem, ok? Aí a gente vai ficando por aqui. Então, vou voltar lá no assunto. Gisele, o que são necessidades humanas? Você, como ser humano, e todos nós temos necessidades, aquilo que não para de ser exigido, pensado, solicitado pela nossa alma. Mais sentido do que pensado. Quando chega a pensar, a gente já transformou o sentimento num pensamento. Ok? E onde é que a gente busca isso? Na família. Gisele, como é que eu vou ter acesso a isso? Comunicação não violenta. Tá? No Instagram tem um monte de publicações dos nomes, vocês vão se identificando. E aí a criança, nesse momento, está buscando alguma necessidade a ser atendida na família. E aí o que o pai fala? Na hora que a criança começa a falar, eu tô triste, eu tô chateado, eu tô com raiva. E muitas vezes não é a fala, gente, é o comportamento. É aquele menino, aquela menina que normalmente o povo fala assim, não, mas dá trabalho, hein? É pirracento, hein? Nossa, que menino. Aqui em Itaguara eles falam assim, choco. Não, mas esse menino tá choco demais. Não. Naquele momento, aquela criança está solicitando algo de você. E você ainda, no seu cansaço, na sua dor, no seu problema, na sua infantilidade, não conseguiu perceber. Vocês entendem, então, que o lugar de pai e mãe é um lugar de doadores? Doadores. Doar, 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 doar. Quando é que a gente recebe de volta, Gisele? Quando a gente é pai e mãe? Nunca. Nunca um filho devolve para um pai e para a mãe exatamente na mesma quantidade, na mesma qualidade aquilo que recebeu. Isso é impossível. A vida só caminha para o futuro, ela não caminha para o passado, meus amores. Então, entendam isso em Bert Helling. A vida que eu dei aos meus 3 filhos, Abigail e Yuri que estão aqui, José que foi um aborto, está guardado em outro lugar da vida cósmica universal, eles não me trarão de volta. Vocês estão entendendo? O que é que vai acontecer? A vida é passada adiante. Quando eles, então, tiverem seus filhos, eles resgatarão um débito que eles têm para com a própria vida, não para comigo, para com o pai. Vocês entendem que eu estou ajudando vocês a saírem do lugar do infante e colocando um convite para que vocês, cada um no seu ritmo, alcance o lugar do adulto? Então, você pode ficar reclamando com seu filho quando você está cansada, decepcionada, mas você pode culpar o seu filho, a sua filha, dizendo, lá vem você de novo com essa história. Nossa, de novo a mesma coisa? Quando você faz isso, você está dizendo, o que você tem para compartilhar comigo não me interessa, não me importa, você não é importante para mim. Eu tenho outras coisas a se fazer. Gente, isso é no dia a dia. No dia a dia. Hoje eu estava pela manhã numa reunião decidindo questões de marketing do trabalho das redes sociais. Uma parceira começou uma reunião comigo hoje. Letícia não está aqui hoje, não deve ter, tá? Lei. E aí depois da reunião com a Letícia eu fui fazer reunião com o Silvio para a gente tentar alinhar algumas coisas. No meio da reunião, vocês imaginam, minha cabeça está lá no marketing, cliente para responder, paciente para responder, minha cabeça cheia, ok? No meio da reunião, o Yuri, mãe, eu tenho que te contar um negócio sobre os nossos olhos. Ele está estudando miopia, hipermetropia, astigmatismo, ok? Mãe, eu tenho que te contar. Gente, sinceramente, é um banho de água fria nessa hora para mim. Você sabe o que é? Parece que alguém te roda e te coloca de novo no lugar. Você fala, onde é que eu tô? E aí nessa hora eu percebi, falei, ô Yuri, agora a mamãe não vai te dar a atenção que você merece. Eu posso conversar com você depois, porque eu quero muito ouvir a sua história, mas agora eu não dou conta. Agora minha cabeça está voltada para outro projeto. Poderá ser depois? Gente, eu falei não, mas eu falei não de uma forma educada. Aí, olha a resposta dele. Ele falou comigo assim, mãe, porque você é a única que se interessa sobre esses assuntos. Aqui em casa, só eu e você gostamos dessas histórias. Não é bem assim não, o Silvio se interessa bem também. Mas ele quer a mãe.
E aí eu combinei com ele que eu daria atenção para ele depois. Na hora do almoço, então, gente, é como se eu colocasse um post-it na testa, né? Não, minto, assim, na tela do óculos para eu poder ler. Na hora do almoço, servindo, assim, eu falei, Yuri, tô te esperando lá em cima, quero que você me comente sobre a questão dos olhos que você está estudando. Na hora ele não comentou. Ele enfiou em outros assuntos e não comentou. O que está faltando da Gisele, mãe, agora? Já dormiu, porque tem hora para dormir. Amanhã, aqui, vamos ali, senta ali comigo. Me conta o que você está aprendendo sobre os olhos. Vocês estão entendendo? Então, assim a gente permite que a criança tenha uma curiosidade positiva. Uma curiosidade ativa. E aí eu vou dizer a ela, olha, você é importante para mim, mas eu não estou para você o tempo inteiro, que é o outro perigo. Sua Majestade o bebê. E aí, Sua Majestade a criança, Sua Majestade o adolescente, Sua Majestade o adulto. Aquele pai e aquela mãe que ficam a vida inteira rodando ao redor do próprio filho, satisfazendo-lhe todas as necessidades. Todas. Mãe e pai estão conversando ou estão conversando ali assuntos de adulto, vem a criança, mãe, pai, e toda hora esse adulto para e dá atenção para essa criança. O que ele está dizendo? Você está acima de todos e de tudo para mim. Qual é o correto? Você para e fala, só um minuto, amor, e volta a dar atenção. Mas a criança é insistente, né, gente? Os nossos filhos são inteligentíssimos, né? Então eles continuam chamando. Por fim, o que eu acho que funciona é, na primeira vez eu digo, por favor, aguarde. Na segunda eu só faço assim, eu estou conversando com o adulto, eu só faço assim. Eu ponho a mão para trás. Ele já sabe que tem que esperar. O que eu estou ensinando? Espere a sua hora de conversar. Fácil ou difícil? Gente, dificílimo pra caramba. Eu estou falando isso para vocês e eu faço isso com um menino que é hiperativo. Então é muito complicado. Em que lugar estou? No lugar de adulta que orienta, que ensina e que se desgasta na educação dos filhos. Esse é um lugar adulto, né? Cuidar da criança de hoje é cuidar para que o adulto de amanhã tenha sua criança interior bem resolvida. Perfeita a fala. Perfeita. Só que, ao mesmo tempo, o que eu preciso pensar? Eu, adulta, estou com a minha criança interior sofrida. Eu vim de uma família complicada. Quem não veio? Ok? Então, enquanto eu cresço como adulta, eu ensino a minha criança a ser criança. Olha que lindo isso, gente. E aí, quando ele então for adulto, ele já será um adulto saudável. Nós estamos numa grande revolução como humanidade, meus queridos. Nunca se foi tão fácil termos acesso a informações de boa qualidade gratuita. Pensem, vocês que estão me ouvindo agora ou quando estão me ouvindo depois da live salva, né, nas redes sociais, vocês pagariam por isso de qualquer forma há décadas atrás. Não tinha acesso, não existia internet tão disponível quanto nós temos hoje. Hoje nós temos assuntos de alta envergadura moral disponível gratuitamente, se você quer só o gratuito. E você ainda pode, mesmo à distância, fazer cursos que antes você precisava se deslocar e que você nem sabia que existia. Nós estamos numa grande reforma humana e nós precisamos tomar conta disso. Então, as nossas crianças de hoje precisarão ser adultos menos adoecidos do que nós somos. Então, enquanto eu cuido e curo a minha criança interior, eu dou possibilidades reais aos meus filhos. Crie uma criança passiva. O que é isso, gente? Aquela criança que não precisa correr, ela não pode sair dos trilhos, aquela criança que só recebe, aquela criança que mal abre os olhos, ela já tem tudo ali. Ela não é desafiada a nada. Com certeza você está criando um adulto complicado. Use de ironia com a criança. Às vezes você está, por exemplo, no momento em que você precisa chamar atenção. E aí você diz, sei, viu? Você está ensinando a ironia. Se tem um sentimento que faz com que nós nos sintamos apequenados e menosprezados, é a ironia.
E quantos de nós adultos usamos a ironia nos momentos em que nós não sabemos quais são as nossas necessidades humanas que estão sendo desrespeitadas? Portanto, Gisele, eu sou irônico. Gisele, eu sou irônica. Ok, primeiro passo de uma mudança, constatar que você tem um problema. Tá, em quais momentos você é irônico? Em quais momentos você é irônica? Ah, não sei, comece a refletir. Junto com isso é pensar qual necessidade humana minha, estou eu de novo nas necessidades humanas, percebem? O quanto uma necessidade minha não foi atendida nesse momento e eu esperava isso do outro. E aí, não fui atendida na minha necessidade, fiquei com raiva, transformei a raiva em ironia e soquei o outro com a minha ironia. Defesa. Se eu começo a identificar a minha ironia, eu posso dizer ao outro, quando você age assim, eu me sinto, e se sente como? Vai lá nas necessidades humanas para que você possa perceber qual é aquela necessidade que precisa ser atendida, para que você possa dizer ao outro assim, eu estou precisando, eu conto com você que me ajude nisso. Ok? Ou, e se a pessoa não conseguir atender a minha necessidade? Ah, isso acontece. O outro não vai satisfazer todas as suas necessidades. Isso é impossível. Você vai trabalhar para que você dê conta de satisfazer a sua necessidade. Ao mesmo tempo, se isso não for possível, você vai trabalhar uma possibilidade de enlutamento com essa pessoa. Essa necessidade não será satisfeita. O que eu vou fazer com a minha tristeza, com o meu vazio, com o meu luto? Ok? Agroserviços, escreve assim, se não me engano é Wagner, né Wagner? Mamãe trabalha tanto que desde pequeno não tinha como busquei fora e hoje estou me tratando. Ao mesmo tempo, Wagner, em que você diz, tá balançando a mesa, ao mesmo tempo, Wagner, em que você diz que a sua mãe trabalhava tanto que ela não conseguia te dar, ela te deu tudo que você precisava. É a melhor mãe que você podia ter. Ela te deu a vida e um tanto mais de coisas que eu não sei a sua história particular, ela te ofereceu. Aí agora você se coloca no lugar de adulto. Olha que bonito. Aquilo que eu preciso, que a minha mãe não me deu, eu não vou ocupá-la. Eu vou procurar fora. Ó que bonito, gente. Essa é a postura do adulto. Então a gente busca fora aquilo que falta, não para compensar o lugar da mãe, mas para que a gente possa estar no mundo de uma forma madura. Então não é que eu vou fazer de outra pessoa minha mãe, não é isso. Mas aquilo que me faltou na infância, eu sou capaz de ir agora, adulta, dar a mim e a minha criança interior. Olha que delícia. Entender e aceitar as questões da criança interior ajuda a entender a aplicabilidade da fala de Bert Helling sobre julgamento. Sim, quando a gente passa a perceber o que é uma criança interior e como ela se manifesta, aí sim a gente consegue perceber o que são as instâncias do nosso inconsciente. Não todas, nesse caso só essas duas. Vou voltar lá. Às vezes, olha a ironia. Nossa Senhora, estragando o filho, né? A gente, quando dá exemplos negativos, a gente consegue pensar no positivo muito mais rápido. Quando a criança faz algo errado e a gente chama a atenção da criança. E aí a gente fica conduída porque a gente chamou a atenção. Aí depois a gente compensa porque a gente chamou a atenção. No caso dos pequenininhos, chama-se atenção, fica bravo, depois vai e abraça. Tem gente que vai, põe de castigo, bate, depois vai e abraça. É incongruência. Se você se sente arrependido depois de você chamar a atenção, repense seu tom de voz, repense o seu volume, repense como você chamou a atenção e adote um jeito novo para chamar a atenção. Se você bateu e depois você teve arrependimento e culpa, não bata mais, mas descubra um jeito correto de educar. Porque quando você faz assim, chama atenção, é enérgico, depois vai e abraça, a criança fica sem entender que mensagem é aquela. Ok? Outra forma da gente não permitir que os nossos filhos cresçam com segurança, com abundância psíquica e abundância emocional, quando a gente coloca a carga financeira sobre o filho. Nossa, você está caro demais.
Nossa, eu trabalho só para bancar suas contas. Nossa, mas isso está muito pesado. E nós fazemos isso, gente, numa facilidade inconsciente. Sheila, minha amiga, está aqui e eu me vi fazendo isso há pouco tempo. Estávamos num momento comemorando alguma coisa que eu não sei mais o que. Numa noite de pizza. Final de semana a gente pode comer farinha de trigo, né? Aí, ela me viu conversando com uma amiga que estava presente e eu falando, eu acho que isso eu não consigo fazer agora, porque eu tenho que pagar isso das crianças, né? Quem aqui paga escola particular? Quem aqui tem que... Os meninos não crescem, né, gente? Eles esticam. Todo mundo sabe que é natural a gente passar aquelas contas, tiro daqui, põe pra lá, vem pra cá, pra gente poder evoluir na vida, ok? Vida normal pra todo mundo. E aí eu tava desabafando, isso tá muito pesado pra mim, isso aqui. Aí depois ela chegou perto de mim e falou assim, Gisele, você já percebeu o quanto a sua linguagem está de uma pessoa que está se sentindo pesada de pagar as contas? E eu falei, gente, é mesmo. E meus meninos ouvindo. Eu não estava falando para eles, eu estava conversando entre os adultos, mas eles estavam ouvindo. E ela me disse uma dica que eu tenho trabalhado. Ela falou, Gisele, troque o eu preciso, eu tenho que, por eu posso. Se você já começa a pensar que você pode oferecer, fica menos pesado. E aí, depois disso, eu comecei a pensar assim, qual é a minha função? Onde é que está me doendo como mãe, a ponto de eu falar, eu preciso, eu tenho? Onde é que está a minha dor? Porque eu estava me sentindo pesada, mesmo dando conta, tá? Mesmo sendo possível dar a eles tudo o que eles precisam. Mas por que estava tão pesado? E eu fui verificar as minhas necessidades humanas não atendidas. O que a minha criança interior sofreu com relação aos meus pais pagarem ou não as coisas para mim? O que a minha vida tem me proporcionado? O que eu estou deixando de fazer para mim por renúncia e fazendo por eles? Então eu fui avaliar a minha história durante dias. Chegou para mim um alívio. Sim, eu posso. E eu posso porque a minha história me mostra isso, isso e isso, porque eu escolho. Eu passei a ter um empoderamento da minha decisão. Observem, a partir de uma fala. Então, tudo isso que eu estou trazendo para vocês nessas duas lives, não quer dizer de uma humanidade perfeita, amores. Quer dizer de uma humanidade possível e de mudanças contínuas. Sheila, beijo especial, tá? Pela dica. Agora, quando você também pode estragar o seu filho, estragar a sua filha de uma forma amorosamente falsa. Falsa por quê? Porque tem muito amor ali, mas a ideia que você passa não condiz com a realidade humana. Quando você coloca o seu filho, a sua filha como o rei ou a rainha. Ai, você é muito poderosa, você é muito lindo. Ai, meu Deus, você é o rei da minha vida. Você é a rainha da minha vida, da minha casa. E aí, no mundo que se ensina que rainha não trabalha, já estudo. Se ensina, 21 e 21 já. Já ensina que rainha não trabalha, que rainha tem vida fácil, a Barbie tem uma vida perfeita, maravilhosa. Tá travando hoje. O que a gente está ensinando? A gente está ensinando que esses nossos filhos não precisaram trabalhar, não precisaram sofrer, que eles têm uma estrela na testa. Gisele, mas a gente fala isso sem pensar. Sim, amores, por isso que Papo Psi é para te ensinar a pensar. É para você refletir que debaixo daquilo que a gente apresenta tem sempre algo escondidinho e a gente tem que saber o que é, não é? Então, tome cuidado. Agora, quer uma coisa pior? Nossa Senhora, se eu não tivesse tomado para dor de cabeça agora, remédio, eu teria essa dor agora. Quando a gente fala para o filho, para a filha assim, você é a minha vida. Você é a minha alegria. Você é a minha felicidade. Eu vivo para você. Nossa. Porque o dia em que você não estiver feliz, a criança vai achar que ela é culpada. O dia em que você estiver doente, ela vai falar, nossa, vai morrer e a culpa é minha. Eu que sou a vida dela. Eu que sou a vida dele. O dia em que você estiver entristecido, o que eu fiz, mamãe? O que eu fiz, papai? Consegue entender o perigo? Então nós, gente, vamos pensar nesse adulto, né? Para achar que o outro ser humano
é a vida dele, a felicidade dele, a alegria dele, a razão dele existir. Você é a razão do meu existir. Que peso para esse filho, que peso para essa filha. Por quê? Porque essa criança, o que diz Bert Helling? Nós vivemos uma sociedade que ensina assim: as crianças precisam ser muito amadas, as crianças precisam ser muito amadas, as crianças precisam ser muito respeitadas. Sim, é verdade. Ao mesmo tempo, toda criança ama demais o seu pai e a sua mãe. Ama a ponto de, junto com a mãe e com o pai, pegar o peso da mãe e do pai. Ou renegar o pai por amor a essa mãe, um amor infantil, um amor que não consegue distinguir entre o certo e o errado, um amor que morre por amor ao outro, por amar tanto o outro. Nossas crianças e nós, quando éramos crianças, estávamos nessa dinâmica de entregarmos aos nossos adultos aquilo que eles precisavam, só que tudo na dinâmica inconsciente. Então nós temos o filho cuidador, que cresce para cuidar da mãe, para cuidar da família e não consegue ter uma vida própria satisfatória, até casa, até tem filhos. Eita mesmo, Laís, é assim, a gente vai se identificando, Laís, é isso mesmo. A gente, quando começa a descobrir essas verdades, a gente fala: nó, eu de novo. Nossa, mais essa? Enteado será hoje? A proposta é de enteado ser hoje, mas vamos ver se eu vou dar conta, né? Então, eu preciso prestar atenção. Quando eu era criança, o que esse adulto pedia, solicitava de mim, ou o que eu, como criança, interpretei sobre esse adulto? Ok? É isso mesmo, Laís, a gente ama os pais e carrega muito deles. O que Bert Helling vai nos ensinar? Que a gente toma a mãe e toma o pai na vida que eles oferecem do jeito como eles são. O que a gente faz muitas vezes? A gente pega as cargas, os pesos, os problemas, os pecados, as iniquidades, as maldições, o não resolvido, o mal resolvido do pai e da mãe, para a gente poder solucionar por amor. E como nós estamos anexados nesse contrato infantil, nós não damos conta de crescermos e realizarmos outros contratos que fariam muito mais as nossas vidas. Gisele, me dá uma dica. Gente, quando a vida está muito pesada e muito difícil, tem coisa errada na história. Porque a vida, ela tem uma carguinha de sofrimento. É natural que tenha uma carga de sofrimento. Não existe ninguém nesse mundo que não tenha, nem que seja um tiquinho de sofrimento, ok? Mas quando tem muito sofrimento, muita dor, muito peso, tá muito difícil, tá sempre difícil, acorda, liga sua pineal, liga suas antenas espirituais. Tem algo aí que tá te entravando, né? Nica, é assim mesmo, a gente vai se identificando, gente. É nesse processo mesmo que a gente vai amadurecendo. Fico feliz. Vou trazer um pouquinho mais. Onde é que você estava como filho, como filha? Onde é que você coloca o seu filho, a sua filha, ok? É assim, quando a gente fala para os filhos assim: você tá me matando desse jeito, não tô dando conta, você tá me enlouquecendo. Você tá dando um poder para o seu filho, para sua filha, que ele não tem. Não tem. Ele não tem o poder de te enlouquecer, de te matar. O que está acontecendo é que você, como adulto, não está dando conta das suas questões, da sua dor. E aí, vamos combinar. Muitas vezes, nós estamos fatigados quando vamos dar atenção aos nossos rebentos, né? E aí, qualquer coisinha que eles fazem já está tão insuportável para nós que a gente já começa a falar: nossa, desse jeito você me enlouquece, dou conta de você não. Você imagina um ser humano que escuta isso da pessoa que ele mais ama. Nossa, ela não dá conta de mim. Se ela não dá conta de mim, quem vai dar? Se ele não dá conta de mim, quem vai dar? Porque, olha, mãe, primeiro vínculo, ok? Aí, gratidão, Iramaci. Diz que Itaguara está brilhando através de mim. Eu agradeço, Itaguara me acolheu, né? Gente, eu sou Belo Horizontina, tá? Mas eu vim para Itaguara a trabalho.
E aí me apaixonei em Taguara depois que eu terminei o meu primeiro casamento. E aí, né, a gente acompanha marido, né, eu gosto muito da presença dele, quero estar com ele, então continue em Taguara. Fico feliz que a cidade esteja de alguma forma se presentificando na minha fala, tá bom? O que a gente precisa avaliar então nessa questão da criança? Qual é a consequência, qual é o peso que essa criança tem com as nossas falas? Vou trazer um outro exemplo, quando a gente fala assim, eu quero sumir, eu quero evaporar, minha vontade é de desaparecer nesse mundo. Quantas mulheres aqui já falaram isso? Eu. Quantas mulheres aqui agora vão parar de falar isso? Vocês estão entendendo? Então, ou seja, tem tanta dor, tem tanta carga, tem tanto sofrimento, que o que a gente faz é, com um menor, a gente desabafa a nossa dor. Não, eu vou ser sincera, nem sempre é desabafo. A gente vomita a nossa dor. A gente vomita as nossas dificuldades. Por quê? Exatamente porque é um menor, não porque é um maior. E aí essa criança vai encontrando arranjos para nutrir você daquilo que você precisa e ela não tem para te dar. Gisele, me dá exemplo. Gente, são inúmeros os casos das crianças que adoecem por causa do seu sistema familiar. E crianças até que morrem. Chama ela, Laís, para assistir minhas lives. Tá tudo gravado no IGTV. Faz um multirão. E aí fala, mãe, você me dá esse presente, mãe. Assiste as lives da Gisele. Uma maratona da Gisele, né? Uma frase que chegou aqui. Estou perdendo a esportiva, né? Estou perdendo a esportiva com você, menino. Falar que não dou conta de choro e grito pode ter efeito ruim, me deixa à beira de um surto. Não, isso é genético, irmão. Eu também não dou conta. Não dou conta de grito. Mas depende de como você vai falar. Depende de como, que tom de voz. Eu comento, gente, disso eu não dou conta. Vocês me desculpem, o meu ouvido é muito afiado. Vocês estão fazendo algo que eu não suporto. E aí quando eu falo, vocês estão me enlouquecendo. Opa, não posso falar. Vocês estão entendendo a educação que a gente tem que ter? Gisele, como é que a gente faz, então, deixa eu responder a Laís. Laís, se você chama muito e se você peleja, volta para o lugar de filha. Convida 1 ou 2 vezes, não fala mais. Ela está no tempo dela, nas coisas dela. Quando nós, como filhos, ficamos insistindo demais com os nossos filhos, com os nossos pais, a gente está passando por cima. A gente está indo para o lugar de avô. Para os pais dos nossos pais. Volta para o seu lugar de filha. A gente só diz assim, mãe, eu acho que seria legal se você... Fica o convite, mãe. Acabou, sai. Tá bom? Não ocupa esse lugar, não. É um lugar que você está carregando aí algo que é dela. Você está tentando resolver por ela. Porque quando uma geração avança, qual que é o primeiro objetivo do amor infantil? Eu vou buscar quem está aqui atrás para ficar comigo. Não. Cada geração tem o seu tempo. Então a gente se coloca no lugar, tá bom? Mas eu preciso trazer para vocês mais alguma coisa. Eu estou frustrada. Já são 9h30, eu não dei conta de chegar nos enteados. Gente, vocês me perdoem, mas é muito assunto. Nosso Deus. Quando a gente ameaça o vínculo com o filho, com a filha, a gente faz assim, ó. Vou sumir, vou desaparecer, como eu expliquei para vocês. O que neste momento eu estou dizendo? Eu vou deixar de ser seu, você vai deixar de ser meu. O que existe entre nós como um vínculo de amor vai deixar de existir. Vocês imaginem que nesse momento, o que essa criança entende é que ela literalmente vai perder você. Ela não sabe como é que ela vai fazer se você se for. Quantos de nós aqui, e aí eu estou falando agora para a criança interior de cada um que está me ouvindo. Será que você já ouviu? Você me mata desse jeito, você está me enlouquecendo, eu quero sumir, eu quero desaparecer, eu estou perdendo a esportiva. O que gerou em você e que você carrega até hoje? Insegurança, medo, insatisfação, frustração? E se você nasceu para ser a rainha da sua casa, o reizinho da sua casa, ou seja, o perfeito da história, como é que você está lidando agora com a sua imperfectibilidade?
Como é que você está lidando agora com a sua humanidade em construção? Já que você tem que ser perfeito em tudo. Se você nasceu para salvar o papai, para salvar a mamãe, como é que você vai fazer agora que você está entendendo que isso não é para você? Consegue entender? Isso é sua criança interior a ser curada e é você não passando isso adiante para as crianças próximas. Outro exemplo que a gente precisa ter um cuidado imenso com os nossos filhos, ok? Você não é nada. Você faz tudo errado. De novo você está fazendo errado. Você nunca aprende. Você não presta, né? Você é igual ao seu pai. Nossa, isso eu ouvi demais. Você é igual sua mãe. Naquilo que é negativo. O que eu estou fazendo? Eu estou dizendo aqui uma desqualificação dupla. Você é tão ruim quanto ele e ele não presta. Logo você também não presta ou ela também não presta. Entendam. Quando eu e você éramos crianças, isso formou um bolo de sentimentos, de pensamentos, de crenças, que fez com que nós criássemos estratégias para lidarmos com a vida. E esse lado está ferido, machucado, desamparado. Ok? Olha a Tamila. Tamila é minha irmã, gente. Está lá no Texas. Ouvir que ela era igual ao pai deixava com vontade de morrer. Exatamente. Porque o que aparecia do nosso pai? Um psicótico, um homem que não conseguia trabalhar, um homem que teve inúmeros casamentos, inúmeros filhos e não dava conta de cuidar dele. Só o pior dele aparecia. E aí depois, para ela como adulta e para mim como adulta, eu fiz isso antes dela, né? Pela minha idade, 13 anos de diferença, descobri ontem. Ela me mandou uma mensagem, nem sabia que era isso, tá, Mila? Gratidão. Quando a gente então descobre o que esse homem tem de maravilhoso, o que esse homem me legou e eu fico nessa fortaleza, aí eu curo essa criança interior. Acho que a gente vai ter que fazer uma live só sobre criança interior, né? Vamos chegar lá. Ok? O mundo é perigoso. Só a sua casa é segura. Então você tem medo do seu filho, da sua filha ir para todos os lugares. A vida inteira. Não vai não, tem bicho-papão, tem cuca. E quando você ensina a criança a ter medo do escuro, gente... Eu atendo um monte de gente que não produz melatonina porque tem abajur ligado no quarto. A luz do corredor está acesa, a pessoa está com 20, 30 anos. Tá casado, tá casada e tem que ter a luzinha do abajur ligada. Criança interior, que tinha medo do homem do saco, que tinha medo da cuca, do bicho-papão. Ok? Então o que a gente está falando aqui? Não coloque medo. Não deixe a geração posterior ter o medo que você tem. Ao mesmo tempo, cure-se. Traga à luz as suas dores, as suas sombras. Eu vou terminar esses exemplos. Vocês vão ter que me aguentar até eu terminar esses exemplos. Porque eu não vou voltar nesses exemplos na próxima live, mas eu vou ter que dar continuidade no assunto. Dê ruins modelos da vida adulta. Nossa, isso acontece demais. Principalmente pelas mulheres. Deixa eu ver os comentários. Gente, tá bombando. Que bom que vocês estão participando. Delícia, gente, pelo feliz aniversário. Preocupa não, Carol. Vai ficar gravado depois. Você vai lá e assiste, tá bom? Gente, gratidão pelas felicitações. Chegaram inúmeras mensagens ontem e eu amei. Eu apaixonei, né? Eu entendo quando fala que é igual o pai e a esposa percebe isso. Então ela está te pedindo possivelmente um socorro ou ela tem algo aí que ela não conseguiu dar conta. Por que esse pai está tão presente? Se você é igual ao seu pai e isso está sempre sendo falado na fala do casamento, você é igual ao seu pai, você é igual ao seu pai, ou você é igual à sua mãe, você é igual à sua mãe. Por que esse terceiro está sempre presente nesse casamento? Porque se ele está no seu comportamento, ele está no casamento. Então tem algo aí que precisa ser olhado com honra, com amor, respeito, carinho, mas precisa ser olhado. Tá bom? Ok, Laís, a gente vai falar da criança interior pra frente, né? Filha que não dorme no escuro, tem que saber a causa. Ok? Por que não dorme no escuro? O quarto tem que ser completamente... Depende da idade da criança, o quarto tem que ser completamente escuro, a criança tem que ter segurança para dormir, tem que estar bem alimentada, não pode passar muito frio nem muito calor.
ela tem que ter a certeza de que o pai e a mãe não estão correndo perigo. É muito comum criança que tem insônia, ela tem insônia porque ela precisa ficar vigilante, porque tem algo acontecendo de errado entre o pai e a mãe, e ela está ali para proteger um dos dois. Esse é um dos casos. Então a gente precisa olhar de uma forma mais ampla. Oi, aí. Olha que bonitinha da sua filha te protegendo. Que coisa mais linda. Mas está fazendo mal para ela. Você precisa dizer para ela: eu sou adulta, eu sou a mãe, eu dou conta dos problemas. Pode dormir, que a mamãe vai ficar acordada para aquilo que interessa a mamãe. E Neia, vamos combinar, né, bem? Você está precisando dormir. Resolve isso. Se você não dorme, você fica irritada, fica enjoada. Ninguém dá conta de si se não dorme, tá? E ó, de insônia eu entendo. Não faz bem. Precisamos dormir e dormir bem. E termos consciência de que quando nós dormirmos, nós reorganizamos toda a nossa parte psíquica. E para quem tem um pezinho aí nas questões mais holísticas, seu espírito sai do seu corpo para resolver outras coisas também importantes, tá bom? Mas sono é restaurador. Restaurador. Não vou conseguir responder todas as perguntas porque eu quero terminar isso aqui. Então, quando você começa a reclamar da sua vida adulta, não, casamento não presta. Casar para quê? Deus que me livre, se eu soubesse que era assim, você ouviu ou você está dizendo isso aos seus filhos? Não tenha filho, nossa senhora, filho dá trabalho demais, não quero não. Se eu soubesse que era assim, é horrível ser mãe, é horrível ser pai. Veja que essa é uma forma da gente corromper a formação do caráter de um ser humano em formação. Quando você, nossa, agora remexam-se na cadeira. Quando você não aceita a sexualidade, quando o sexo é algo ruim. Ai, meu esposo falou aqui, casar e morrer uma vez só. Essa cruz eu vou levar até o fim. Que ideia você está passando de um relacionamento amoroso de um homem e de uma mulher? E lembre-se, a criança está ouvindo sobre o próprio pai e a própria mãe. E olha como ela se sente. Se ela é fruto de algo que é ruim, como é que ela se sente com relação a si? Se ela é fruto de algo que não presta, que é uma cruz, que não vale a pena, que não funciona, ela é fruto de algo ruim. Vocês já imaginaram o quanto da autoestima está caindo com tudo isso? Ai, Gisele, tudo isso que você está falando aqui, eu vivi na minha infância. Não vai culpar sua mãe e seu pai. Por quê? Eles deram tudo que tinha, fizeram tudo que tinham. Quando você se torna adulto, você cura sua criança interior. Você é responsável por você e pelas crianças que estão na sua vida. Consegue entender, amores? Sexualidade, né? Sexo é ruim, sexo incomoda. Credo, lá vem, tô cumprindo tabela e por aí vai. Ok? Essa mulher é fria, não responde, o que os homens normalmente conseguem falar. Você imagina que essa criança, quando começa a ouvir, ela com o tempo vai entender que ela é fruto de algo que não é bom, que não é prazeroso e que nem merece ser levado adiante. Então, vocês imaginem a confusão. Além do que, muitas falas dos adultos levam as crianças a descobrirem coisas antes da hora. Antes da hora. Ok? Outro erro que eu já comentei lá atrás, vou voltar aqui. Estimula... Tá travando demais hoje. Estimula a sexualidade da criança, né? E quando ficar adulto, ou quando começar na adolescência, melhor na adolescência, né? Fala que transar é muito bom. Fala que sexo é muito bom. Mas esquece de falar, ou pense em não falar, que sexo precisa ser com tesão, com paixão, com amor, respeito, responsabilidade. Fala isso não. Ensina que é só prazer pelo prazer. Importe culturas em que se transa primeiro e se conhece depois. Cujos filmes demonstram que no dia seguinte se olha para o lado e fala, como é que é seu nome mesmo? Só depois vai saber o nome da pessoa. E aí prestem atenção nisso. Tá assim de gente no mundo assim. Ó. Eu já atendi um tantão, caindo assim, tantão de gente, homens e mulheres. Essas pessoas vão entender que esse prazer precisa ser conquistado, independente do outro, não criam vínculos, os vínculos são enfraquecidos, o outro é coisificado, objetalizado. Ai, tem um termo, vou ter que falar com vocês. Eu já disse que a minha live não é para crianças, né? Vocês estão sabendo.
tá? Por favor. PA, vocês já ouviram essa expressão? Pinto amigo e vagina amiga. É mais ou menos assim. Tô aqui sozinho, você tá aí sozinha, vamos trocar um prazer, vamos dar uma transadinha, depois cada um se vira pro seu lado. Então há uma dessensibilização da alma humana. Amigo colorido, amiga colorida, isso mesmo. E as pessoas acham que vão mandar nos seus sentimentos. Meu consultório está lotado de gente que achou que isso nunca ia acontecer com eles. E sabe o que acontece? Gisele, apaixonei. E agora? Amor, agora você está no sal. Porque você, como começou com sexo sem compromisso, e compromisso aí não é compromisso de namoro, noivado, casamento, vida eterna, não. Compromisso aí é, você que é humano importa para mim. Você tem um nome, você tem vergonha do seu corpo. Como é que você cuida do seu corpo? Como é que o seu corpo se apresenta para mim? Vamos construir uma relação e depois chegaremos no sexo. É um souvenir, é uma consequência, não é o cartão de visita, ok? É o portfólio, digamos assim. Como você achou que você dominaria todo o seu corpo, né? E que você não era dono da sua própria alma, quando você se apaixona, aí você começa a viver inúmeros problemas, porque o outro, com muita facilidade, não vai te colocar no lugar de humano. Ele vai continuar com você num lugar de objetalização. Quanta dor, quanto sofrimento. E quantas vezes isso começou lá atrás ouvindo que sexo é ruim, sexo não presta, sexo é um... E aí depois você foi superestimulado, superestimulada. Eu não sou das antigas, mas eu confesso para vocês que criança de 12, 13 anos não tem que chegar em casa de madrugada. Eles não têm maturidade emocional para as festas. Eu já acompanhei jovens de diversos lugares. Nunca vi um jovem de 12, 13 anos que tivesse maturidade emocional, afetiva, para dar conta de uma festa que começa às 11 e que às 2, 3 da manhã, muitas vezes, a cocaína está rolando solto. Estão se pegando atrás de qualquer tipo de mato ou de muro que se tenha. Todo mundo tem que terminar beijando, roçando, sarrando, e ensinando-se então que o prazer é o que mais importa na vida. Essa é uma vida cujo vazio na alma sobressai sobre sentido, sentir, viver. Gente, o sexo pode ser espetacular. Eles saem vazios no final. E eu vejo isso com muita tristeza. E eu atendo muitos jovens desse jeito. Nunca vi um caso que tenha funcionado. Nem em, acho que 20 anos de estudos teóricos, nunca li um caso que tenha funcionado. E em 16 anos de clínica, nunca vi um caso que tenha funcionado. A não ser que alguém aí me dê algo, alguma teoria nova criada, dizendo que isso vai funcionar, né? Para não dizer das questões energéticas e vibracionais ainda. Isso eu vou tratar outro dia, porque essa é mais pesada ainda. Vamos terminar aqui, né? Duplas mensagens, quando a gente faz com os filhos assim, tá no meio de um monte de gente. Aí o adulto fala assim, eu desejo o melhor para você. Um exemplo que é super bom. Nossa, eu tenho certeza que quando você terminar o ensino médio, você vai conseguir uma ótima faculdade, vai fazer o curso que você quer. Eu tenho certeza disso, no meio de todo mundo. Aí quando chega a hora da pessoa ir embora, filho que vai para acampamento, a criança que vai dormir pela primeira vez na casa de um amiguinho ou de uma amiguinha, ou o filho que está indo trabalhar fora, ou está indo para a faculdade. Tem certeza? É porque você sabe, né? As coisas são complicadas. Você não quer esperar mais um pouquinho? Você não está com dor de barriga, não está precisando ficar? Normalmente são as mulheres, tá, gente? As mães que se apegam aos filhos ali e têm dificuldade de que eles possam ir para o mundo. Eu não vivo sem você. É a mensagem implícita. Tá bom? E aí o que normalmente a gente vê? Qualquer escolha profissional ou afetiva é criticada. Agora você escolheu essa pessoa para você? Tem certeza que vai te fazer feliz? Nossa, essa profissão? Você tem certeza? Essa profissão não dá dinheiro, não. A família inteira é isso. Olha, você desmerecendo um ser humano.
Chantagem emocional. Ai, isso aqui é horroroso. Quando se adoece depois que o filho vai embora. Adoece mesmo. Já vi gente de febre, de ficar diabética. Já atendi gente que a diabetes chegou depois que o filho foi embora de casa. Vocês acreditam nisso? Veja o quanto o corpo sente. Se você vai embora, né? Quem vai cuidar de mim? Como é que eu vou fazer agora sozinho, sozinha? Como é que eu vou fazer? Ou então, presta atenção nisso como pesa. Você vai conquistar dinheiro por mim. Porque eu não tive sucesso. Mas tudo que eu fiz por você, tenho certeza de que você vai ter sucesso. E aí você vai cuidar de mim, você vai me sustentar. Como é que fica um filho? Como é que fica uma filha numa situação dessa? E muitas vezes, nossa, eu falo com tristeza, né? Dá até vontade de chorar. Muitas vezes a pessoa já está casada. Já está casado e está no emaranhamento da família de origem. E aí, ninguém tem, sabe? Nem a família de origem tem a pessoa por inteiro e nem a família constituída tem a pessoa por inteiro. E é dor para tudo que é lado. É sofrimento assim de a gente falar assim, Senhor, misericórdia. Que emaranhamento é esse? Como é que a gente vai fazer para que essa pessoa volte a ter vida? E que isso volte a ter uma espécie de fluxo. Que cada um se reconheça com seus amores e com seus pesos, com as suas condições de crescimento. Então é muito sofrido, né? Polarização. Tô terminando, faltam só 2. Não, 3. Polarização. É como se a relação entre homem e mulher fosse sempre um caos. Então é assim. Ai, porque aqui em casa a última palavra é sempre minha. Sim, senhora. Quem manda aqui é sua mãe, resolve com ela. Quem manda aqui é seu pai, resolve com ele. O que está se ensinando para os filhos, gente? Que um nasceu para mandar e o outro nasceu para obedecer. Isso é polarização. Isso não é equilíbrio. Isso não é um casamento bem-sucedido. Então eu tenho que escolher se eu mando ou se eu obedeço. E uma relação saudável, uma relação em que eu nem mando e eu nem obedeço, nós dois chegamos em consensos. Nós chegamos no nós. O que é meu e seu ao mesmo tempo? O que nós estamos construindo ao mesmo tempo? Então, certo e errado. Ah, fulano é sempre culpado. Tá sempre aprontando. Deus que me livre. Se o outro é sempre culpado, o que eu sou sempre? Inocente. Aí o seu filho e sua filha achando que você é inocente, ou você quando era criança elegeu que um pai era certo, o outro era errado, né? Você passa a entender assim, nossa, se um culpado, o outro é inocente, então o culpado nunca faz nada certo, o inocente nunca faz nada errado. Poxa vida, largou a humanidade de lado. Consegue entender isso? Divida seu filho. O que é isso? Você tem que decidir entre eu ou ele. Né? Não. Você está fazendo igual aquilo que seu pai faz, com aquela cara de nojo. Nossa, você está igual sua mãe, credo, com aquela cara de nojo, de repreensão. Ou seja, você está rachado ao meio. Nós somos um inteiro feito de 2 metades, metade pai, metade mãe, mas nós somos um inteiro, irrepetível, indivisível. Quando eu fico alertando o outro de que ele é sempre o pai, eu estou me retirando da relação. Ou quando eu falo que é sempre igual a mim, eu estou retirando o outro da relação. Bertin Helling traz que a gente precisa aprender a reconhecer o melhor da mãe no filho e o melhor do pai no filho. O melhor, ok? Nossa, quando as pessoas fazem assim, elas vão criando dinâmicas tóxicas, né? A masculinidade é tóxica, os homens são sempre machistas, tudo que funciona é só energia masculina, as mulheres são sempre frágeis e fracas, a mãe é sempre fraca. É sempre uma bruxa. Os homens são sempre aqueles que conquistam o que querem. Nós, mulheres, estamos num mundo em que nós precisamos sermos iguais aos homens. Igual a homem só pode ser homem, a gente é mulher. Vocês estão entendendo essas armadilhas? Então é tudo muito profundo. É tudo muito pesado, mas nós já damos conta, né? Vou precisar fazer mais uma live sobre esse assunto.
E depois eu vou precisar fazer a live sobre enteados. Gente, como criar bons genros e noras para sogros e sogras dos meus filhos? Você precisa curar sua criança interior. Você precisa ser um adulto que vá se construindo como um ser humano de paz, dentro dos seus valores morais. E você precisa compreender que o seu filho, que a sua filha, está nessa condição, aprendendo o que é melhor, para levar o melhor do seu sistema para um outro sistema, criando um terceiro, uma terceira família. Gratidão, Márcia, querida. Ainda bem, né? Tanto tempo de estudo, tem que ter muito conhecimento. E aí, né, a gente vai falar às vezes assim, quanto problema, né, gente, de sogra, de nora, né, de genro, né? Tá tudo aí na família de origem, tá bom? Preciso falar do workshop, as vagas não foram preenchidas. Passando para dizer que vão ser 15 pessoas. Não, são 15 vagas e é um workshop gratuito. São 15 vagas para pessoas que querem um acompanhamento durante mais ou menos 15 dias, 21 dias comigo de uma forma mais direta. A pessoa vai ter todo dia um psicodesafio que vai ser possível sim ser cumprido. Ela vai fazer parte de um grupo fechado no Telegram. E aí todos os dias eu vou enviar um psicodesafio, uma reflexão, um pensamento. A pessoa tem que se comprometer com ela, ok? De realizar essas reflexões, essas tarefinhas, e nós vamos culminar num dia em que pelo Google Meet nós vamos fazer um encontro online ao vivo, em que eu vou levar alguns pontos, alguns textos, algumas reflexões, e as pessoas vão poder conversar comigo ao vivo ali. Então nós já vamos estar, né, nós 16, eu mais 15 pessoas niveladas num conhecimento, e aí nós vamos conversar sobre um profundo desenvolvimento psíquico e afetivo. É gratuito e eu falo que o passaporte é que me forneçam 20 seguidores no Instagram. Precisam ser pessoas que realmente gostem do meu tipo de trabalho. Se a pessoa tá laissez-faire na vida, deixa a vida me levar, a vida levar eu, não passa o meu Instagram para essa pessoa. Não vai adiantar. Passa o meu Instagram para aquela pessoa que tem já um compromisso, um comprometimento com a sua evolução. E aí você precisa me mostrar que aquelas pessoas foram indicações suas. Como? No WhatsApp, tem um número fixado aqui para vocês, né? 99954-4329 DDD 31. Ou você printa as telas, cada um está fazendo de um jeito. Ou escreve na mão mesmo, vai lá, fotografa e me envia, e nós vamos acompanhando diariamente. Olha, essa pessoa encaminhou essas 20 e essas 20 aceitaram. Essa pessoa ganhou a vaga para participar do workshop, tá bom? Eu já posso adiantar assim, se você indica 30, 20 me acompanha. Se você indica 20, tem alguém lá que vai entrar, não vai querer meu perfil. E tá tudo bem, tá bom? Então essas são as regrinhas, ainda tem vaga, tá, gente? Participem, desde que você queira evoluir, desde que você queira crescer, tá bom? Eu me despeço com um beijo de paz profunda. Na próxima semana eu vou continuar sobre esse assunto. E assim que eu encerrar esse assunto sobre filhos, der uma pincelada nessa questão, uma pincelada não, eu vou falar também da questão dos enteados, que é algo importante, né? Eu já fui enteada, um monte de gente aqui já foi. Depois disso, eu vou abrir uma live em que pessoas possam participar. Fazer perguntas, fazer colocações, seja no vídeo, seja nas perguntas. Vai ser tipo um bate-papo, um vai e volta, um ping-pong, em que a gente possa se superar, se abrindo e permitindo que aquilo que há de mais real em nossa humanidade possa transparecer, tá bom? Fica aqui a minha gratidão. Fica aqui o meu desejo de uma semana maravilhosa. Estamos no meio da semana e que essa semana possa lhe ser favorável. E entenda, muito do que eu comento aqui incomoda, muito do que eu comento aqui dói. Esse papo, ele muitas vezes faz com que percamos os nossos nortes, ao mesmo tempo que a gente vai se reconstruindo
percebendo o que realmente é norte, o que realmente é sul, o que realmente nós temos de precioso e como nós podemos melhorar o nosso interior. E eu posso garantir que pelas respostas que eu tenho tido, eu tenho alcançado junto com vocês resultados. Eu vejo as pessoas que vão me escrevendo e vão dizendo o quanto estão melhorando. E eu me sinto grata por isso tudo, tá bom? Ó, um beijo de paz profunda no seu coração, com aroma de café recém-passado, que a gente aqui em Minas adora. Fique em paz.